Você está ouvindo o podcast Menche, o lado bom da vida. Oi, gente, mais um episódio do podcast da Menche, o lado bom da vida. A Menche está completando 13 anos e só traz convidados muito especiais para cá. 13 anos de Menche. E hoje eu tenho a honra de receber a Anne Williams, minha querida amiga, que aceitou prontamente o convite, fez uma capa linda. Hoje ela é empreendedora social e presidente do Instituto Nelson Williams. Tudo bem, amiga querida? Gente, eu fiquei tão honrada com esse convite e eu tenho que te agradecer pelo convite, pela Nada a oportunidade, agradecer. por esse reencontro. Até colocando, também sou advogada, sou sócia da Nelson Williams Advogados e infinitas outras funções que a gente vai desmembrar no nosso bate-papo hoje, né, Paty? Mas muitas funções, gente. Eu não sei como ela consegue, mas ela vai contar pra gente aqui com exclusividade. Bom, a primeira coisa para a gente começar esse bate-papo é o que te motivou a fundar o Instituto Nelson Williams. Patrícia, desde criança, eu acreditava muito eu tinha um senso de coletividade, um senso de como estaremos nesse mundo, um senso de justiça social, um senso de responsabilidade coletiva. Sempre. E o Instituto Nelson Williams, ele veio como que a gente pode, dentro do nosso meio de atuação, continuar gerando impacto. Então eu tinha muita vontade de algo que pudesse emancipar a sociedade, de dar ferramentas para que a gente pudesse, junto com as comunidades que nós iríamos atuar, e hoje, né, nós atuamos, Claro. como que a gente iria virar aquela chave, dar ferramentas para que eles pudessem se emancipar. E a gente fala tanto socialmente como economicamente. Então, quais são as ferramentas e recursos que a gente disponibiliza durante a nossa atuação para que isso aconteça? Então, o Instituto ele foi um propósito, de fato, de vida. Eu lembro que quando a gente estava montando o Instituto... E ele existe há quanto tempo, Anne? Nós fundamos o Instituto em 2017. E ele trabalha nos eixos de educação e direito. E a educação e direito, pensando que todos esses nossos programas, eles visam essa transformação social. Então, tanto num fortalecimento da cultura da legalidade, como num fortalecimento do Estado de Direito. Então, como que a gente fortalece o indivíduo para que ele exerça a sua cidadania com consciência, com responsabilidade? Claro. E você tem ideia de quantos jovens, quantas pessoas, quantos vocês já impactaram? Você tem esse número? Porque é emocionante o trabalho que vocês fazem, que você faz. Pode falar vocês, é um time grande, assim, não é um time grande inchado, mas é um time muito eficiente e um time que merece todas as suas glórias. E de muito propósito. Muito propósito. Um time que também acredita no Instituto e nesse valor, nesse comprometimento social ao longo das histórias de vida deles, de cada um dos colaboradores do Instituto, dos voluntários também do Instituto. Então, hoje, ao longo desses 8 anos, o Instituto alcançou mais de 75 mil pessoas. Então, ao longo do país, então a gente não tem uma única localidade. O Instituto ele tem um alcance nacional. Então, é um instituto que está comprometido em gerar impacto em todo o nosso país-continente. Então, é um país com dimensões continentais que tem as suas complexidades, as suas individualidades, e que o instituto ele olha para cada região que ele alcança para essas características locais. Como que a gente vai gerar impacto de forma colaborativa com as comunidades que a gente está entrando em contato, estamos inseridos também. E você, eu vejo, te acompanho nas redes sociais e na vida. Bom, eu vejo que você abre, vê se eu estou correta, abre inscrições, se eu posso chamar assim, para ONGs e projetos, né, que possam interessar o Instituto e que vocês façam toda essa checagem, porque é tudo muito sério. Como é que você faz essa triagem? Porque muita gente deve te procurar. Exato. Então,
uma das vontades, quando a gente criou o Instituto, era que nós tivéssemos uma governança em cima da análise, do investimento e do acompanhamento desses projetos. Então, o Instituto, hoje, ele tem uma análise, uma inteligência de acompanhamento de projetos sociais. Então, o que nós fizemos? Hoje, a gente decide quais são os projetos. Nós temos 3 grandes programas de acesso à justiça, de educação para a cidadania e de inclusão produtiva, e dentro desses programas a gente tem alguns projetos. Então, dentro de alguns desses projetos, nós interagimos diretamente com essas comunidades, nós abrimos os nossos editais. Então, os editais do Instituto Nelson Williams, eles são um convite para que as organizações elas se inscrevam e a gente faça a análise do perfil da organização, se ela está preparada, se ela tem o nosso público-alvo, para que ela receba o nosso apoio ou da nossa metodologia, ou do nosso suporte consultivo, ou do nosso investimento. Então, a gente vai fazendo a análise e desmembrando ali o que cada um vai ser contemplado. É muito difícil, a gente sabe, fazer qualquer atividade de terceiro setor no nosso país, né? Tem empresas que ainda não estão preparadas, tem empresas, a gente tem um preconceito muito enraizado nisso. Na sua visão, o que falta para o Brasil, vou falar em Brasil, ter essa cultura em cada empresa de terceiro setor que você tão lindamente implementou com o Instituto Nelson Williams? Eu acho que a gente tem caminhado bem. Então, o Instituto, principalmente no período da pandemia, nós pudemos ver como que o terceiro setor ele é essencial para um país com os nossos níveis de desigualdade. Foi ele que levou, né, a pandemia. Muitas das soluções, muitos dos projetos, eles vinham do suporte do terceiro setor. Óbvio que a gente teve um acompanhamento de políticas públicas em muitos lugares mais eficientes do que outros, mas em todos os lugares o terceiro setor ele se fez presente e necessário. Então, eu não vi nenhuma região que falou, não, aqui foi só política pública governamental ou algo do gênero. Então, foi um período muito difícil, mas onde o terceiro setor se fez tão presente que fica difícil você hoje não dar o valor e os méritos e a importância do terceiro setor. Porém, a gente ainda precisa entender a forma com que a gente se relaciona com o terceiro setor. O terceiro setor ainda, e aí pelo histórico de desenvolvimento do setor, ele estava no lugar de resto. Sim, o que sobra. Sim. A pandemia, ela trouxe várias provocações em relação a isso. Então, o que a gente acompanha hoje é uma mudança de percepção da necessidade do terceiro setor como também um ator importante nessa articulação. Então, em mercado, em empresas, governo e terceiro setor para uma solução social adequada. Ainda. O sonho do terceiro setor é que ele realmente, de fato, não exista, não seja necessário, seja tudo tão eficiente que não seja necessário, mas a gente ainda não vive essa realidade. Então, o que a gente traz hoje é uma consciência, não só das empresas, mas da sociedade, da importância de um terceiro setor, ou ainda mais, da importância de políticas sociais estarem inseridas não só nas empresas, mas como prioridade das políticas públicas e o suporte do terceiro setor. É como se fosse um triângulo. Mas quando a gente fala de levar e de fortalecer isso, e a gente fala dessa mudança de cultura, a gente tem falado também da forma com que a gente entende isso. Sim, sem dúvida. O terceiro setor é investimento. O terceiro setor é a sua responsabilidade. Ele não é custo, ele é investimento. Custo. Exato. Quando você tem qualquer crise e que isso eu tô com desbrava na cabeça. Quando se... Opa! Não é desbrava. Vai em frente, quando você caminha. Foi. Quando você tem alguma crise e ela se desenvolve ou ela acaba resultando em crises sociais, que é o que geralmente acontece, as empresas envolvidas, as empresas inseridas, elas também estão sofrendo. Então, quando você tem um mercado que começa a entender a responsabilidade dele em cima da comunidade onde eles estão inseridos, ou onde é o próprio público dele, a gente começa a ter um segundo setor da economia sensível para as pautas sociais e que acaba fortalecendo o terceiro setor.
Porque eu não posso olhar para ele só no momento de crise. Claro. Eu tenho que fazer uma construção, eu tenho que ter uma história. Na crise ele já tem que estar embasado, Exato. ele já tem que estar, o alicerce do alicerce, prédio exato. tem que estar construído. Exatamente. E é assim que a gente, inclusive, a gente não trabalha só com a reputação da empresa, Sim. mas a gente trabalha e reforça a postura dessa empresa diante do seu próprio negócio. Não é muito mais do que uma reputação. Sim. Muitas vezes a sobrevivência dessa empresa vai depender da relação que ela constrói com a sociedade, a comunidade onde ela está inserida. Qual que é a responsabilidade dela com os seus? Sim. Que a gente coloca esses seus, a comunidade, Claro. como stakeholders Claro. dessas empresas também. Claro. Então, o terceiro setor acaba sendo, sim, mais valorizado quando a gente tem essa mudança de percepção. Ele consegue ter a importância e a cadeira dentro dessas articulações de desenvolvimento de políticas corporativas, mas também de políticas governamentais. Então, o terceiro setor acaba tendo o lugar de direito que ele merece diante dessa sensibilização e dessa mudança de cultura. O terceiro setor hoje, ele é necessário. Ele é fundamental, ele é o que faz a roda girar. Exato. E me diga uma coisa, hoje a gente vive um momento muito de falar da mulher, além do protagonismo, também da violência contra a mulher, de relacionamentos abusivos, de relacionamentos tóxicos. O quão difícil é essa triagem, né? Porque você recebe... essa é a pauta do momento, eu vou chamar assim. Como é que o Instituto se coloca nessa questão? Nós, no período da pandemia, nós ficamos muito sensíveis, porque todos os nossos projetos que eram voltados para a educação, eles foram suspensos logo no primeiro mês, Sim. E a gente não sabia quando que isso iria retomar. Ao serem suspensos, a gente começa a ver o movimento de notícias ao redor do mundo aumentando sobre os índices de violência de gênero. Essas mulheres, elas estavam nas suas casas vítimas dessas violências. Naquele momento, a gente... E trancadas. Exatamente, com o agressor. Exatamente, trancadas ficando com o ainda agressor. mais vulneráveis. Eu ligo para Gabriela Mansur, na época promotora de justiça, Sim. e falei, Gabi, o que você está fazendo? Como que eu posso colaborar? Gabriela falou, ainda não estou fazendo, mas quero fazer esse projeto, vamos fazer. E aí nasce o Justiceiras. E a Gabriela tem uma inteligência de articular os atores certos, as pessoas certas para o projeto acontecer, uma mobilização, uma liderança super interessante e super positiva. E o Justiceiras nasceu. Eu fiquei à frente do Justiceiras, que era o atendimento de vítimas de violência de gênero de uma forma virtual. Sim. E era multidisciplinar, um atendimento multidisciplinar, assim como estava previsto na Lei Maria da Penha. Então, tinha atendimento psicológico, atendimento socioassistencial, atendimento médico, um atendimento jurídico. Então, ela tinha... 360. 360. Como que essa mulher, ela se fortaleceria com todas as informações necessárias e os atendimentos necessários. Eu fiquei no projeto, à frente da gestão, por 4, 5 meses. Eu descobri que eu estava grávida, e aí eu pedi licença. E pelo Instituto Nelson Williams, a gente trabalha com violência de gênero de uma forma preventiva. Então, nós temos o Compartilhando Direito, que é um projeto que leva temáticas de direito para as comunidades. Então, o projeto Compartilhando Direito, ele começou até antes da pandemia, com várias outras temáticas. Direito de gênero já estava inserido, mas a gente começava com contatos mais pontuais. Então, era um dia, passou para 2 dias, 1 semana, 2 semanas de projeto. E foi-se... Hoje são mais de 1.000 horas de conteúdo, quase 1.300 horas de conteúdo jurídico, numa linguagem simplificada, diante de várias temáticas para juventudes. Então, o nosso público é fortalecer as juventudes para que eles tenham conhecimento sobre os seus direitos, sobre os seus deveres também, muito mais do que conhecer leis, mas é conhecer todo o funcionamento de seus direitos e deveres, se reconhecer como cidadão de direitos, saber como acessar o sistema de justiça. Sim. E assim, a gente tem um exercício da cidadania e um protagonismo dessa juventude. Então, a gente foi fazendo um caminhar diferente. Então, a gente trabalha hoje com direito ao gênero, com direito da mulher, por exemplo, nessas temáticas do Compartilhando Direito.
de uma forma preventiva. Que é a melhor forma. É. E quais são os próximos passos do Instituto Nelson Williams e da Anne Williams? Muito amplo. Vamos começar pelo Instituto. Vamos começar pelo Instituto. O Instituto hoje, nós crescemos muito, né, Patrícia? Muito. Então, ao longo desses anos, o Instituto ainda é um instituto jovem, tem apenas 8 anos. Mas de muito impacto social. Muito impacto. Então, um instituto jovem, com 3 grandes programas, com 6 projetos e mais de 70 mil pessoas, mais de 75 mil pessoas impactadas, mais de 400 organizações parceiras ao redor do país. Então, o instituto ele tem uma história de construção e de expansão. Claro. Então, hoje o instituto ele entrou esse ano no Instituto Federal. Então, nas escolas públicas, para que a gente possa colocar essa metodologia, esse exercício, essa consciência da cidadania dentro das escolas também, que até o momento era algo que a gente entregava para as escolas, para as organizações sociais de contraturno. Então, hoje a gente tem essa presença do Instituto Nelson Williams nessa expansão para as escolas públicas. Então, o Instituto hoje ele está expandindo e exatamente nesse momento fortalecendo a consciência da educação para a cidadania, a consciência de uma cultura da legalidade que ainda não é de consciência da população brasileira independente. Não é. Porque tudo vem da educação e a gente não tem ainda uma base educacional forte, importante. Mas a gente fala ainda, Patrícia, de uma ausência e de uma consciência da importância e do conhecimento dos seus direitos no nível um pouco mais global. Então, não é uma questão, inclusive, socioeconômica. Não. É uma questão de pauta que não está presente nas escolas. Ou quando está, a gente tem ali um caminho de um enviesamento. Como a educação financeira, que também ainda não está presente nas escolas, mas é de extrema importância. Inclusive, quando nós estivemos presentes no Global Education Meeting, que ocorreu no Brasil no ano passado, um encontro com vários ministérios de outros países que acontece a cada 2 anos. E cada ano, a cada edição é num país diferente. Nós podemos observar na fala dos ministros da educação dos outros países a importância que eles estavam trazendo, olhar para a educação para a cidadania. Então, não é algo que eles começariam a colocar na pauta dos seus governos. Então, não é uma pauta do Instituto Nelson Williams, não é uma pauta que tem que ficar partidária, e pelo contrário, algo que esses ministérios, esses ministros estavam trazendo à sua fala era a persistência e a consistência desse assunto, independente de qualquer governo que sente no poder. Claro. É uma relação madura dos cidadãos daquele país em relação aos governos desses países. Sem dúvida. E você dá mentorias também com relação a isso? Eu não dou mentoria, Patrícia. Então, fica aqui a dica, precisa dar mentoria, é uma das pessoas que mais conhece o terceiro setor. E um livro também, o que mais falta para Anne Williams? Ai, maravilhosa. Eu até escrevi um livro, Patrícia, há um tempo atrás, sobre empreendedorismo social feminino. Era um livro muito voltado para a empreendedora que eu lidava na época. Nós tínhamos um projeto de empreendedorismo, que era em parceria com outro instituto, e eu pude observar a forma com que as mulheres, e principalmente essa juventude, elas se movimentavam para as soluções sociais dentro do seu empreender. E era bárbaro. Só que algo me chamava a atenção, que era essa ausência de ferramentas adequadas para essa mulher. Ou para essa juventude em geral, mas em especial para essa mulher. Falei, vou escrever um livro especial para as mulheres, porque a gente tinha, e tem ainda, as pesquisas que apontam que o empreender da mulher, da nossa geração, eu não estou falando de todas as gerações, que a gente tem uma geração que está vindo mais preparada, um pouco mais jovem, você já está vindo com outras habilidades, um outro olhar e outras habilidades, por um estímulo que às vezes a nossa geração fez, sem dúvida, e pressionou para que acontecesse, mas que pudesse entregar para essa mulher um manual de
práticas de uma formação que ela não teve. Então, como que a gente ajudaria essa mulher que às vezes entra numa maternidade e é praticamente jogada? O empreender era quase um abismo. Agora chegou a hora de empreender. O mercado não está preparado para você. Vai. Vai. O que você vai fazer? Não, eu tenho uma ideia aqui, mas eu não sei se vai dar certo. E o mas agora eu só medo, vou conseguir, vai ter que dar vulnerabilidade, é uma série de coisas. Acesso ao crédito. Então, você tem uma diferença de acesso ao crédito ainda muito gritante quando a gente fala de negócios fundados e geridos por mulheres. Sim. Então, a gente não pode virar e falar assim, não tem. Tem. Não, querida, tem. As pesquisas estão aqui. Tem. O dinheiro não vai para essas mãos. Exatamente. E não vai para essas mãos porque a gente tem um enviesamento na mesa e que a gente finge que não olha. Sim. Se joga para debaixo do tapete. Joga para debaixo do tapete. Exatamente. Bom, mas tá na hora de escrever um novo livro, Olha, então. tá na hora de escrever um novo livro. Sabe que eu tô fazendo meu mestrado agora, né, Patrícia? Ah, em quê? Conta pra gente. Fazendo em direitos difusos e coletivos, voltado para a área de ambiental. Hoje, pode ficar falando sobre a tese de mestrado no meio? Não, só o tema. Não pode falar do tema, sim. Mas a gente vai falar um pouco sobre vítimas de desastres climáticos. Tá ótimo. Ponto, acabou. Tem uma outra. Enquanto a gente tá gravando o podcast, tem uma pessoa aqui falando que é a Jo, que é uma referência. Maravilhosa. Te mandando um beijo. Manda outro, gente. Do Mulher Reviva, Sim, que você também sempre acolhe, já acolheu, e é uma pessoa que está 24 horas cuidando de mulheres vítimas de violência. 24 horas. Você sabe que antes de fundar o Terceiro Setor, eu pude conhecer o trabalho deles. E era um trabalho incrível e que aquecia muito meu coração, porque eu falava, tá vendo como a gente precisa falar desse tema? A Jo trabalha com atendimento a vítimas de violência doméstica na comunidade. É no Itaim Paulista, tá, gente? Entrem no Instagram e visitem. Isso. Eu já fui visitar a Anne também, eu sou voluntária do setor de comunicação. E o que a Jo faz, eu não sei nem como ela faz, com a energia, pouquíssimos entrega, né? recursos. E a entrega que ela tem, né? É impressionante. É uma entrega de vida mesmo. De vida. Bom, Anne, eu ficaria aqui conversando com você 8 horas, porque você tem uma história de vida linda, é uma mulher iluminada, que ampara outras mulheres, aceitou o convite prontamente, ela mesma me respondeu. Então eu queria te agradecer, fazer um agradecimento de coração e te convidar, porque temos vários episódios para contar muitas coisas e voltar a fazer coisas juntas no Terceiro Setor. A gente fez um livro lindo. Lindo, né? Mas isso fica para uma próxima. Muito obrigada, Anne. Patrícia, muito obrigada a você e parabéns pelo podcast e pela mente. Maravilhosos. Obrigada. Imagina. Bom, a gente fica por aqui com essa mulher maravilhosa e muitos outros episódios virão. Até a próxima. Tchau. Você ouviu mais um podcast Menche. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo e fique ligado no próximo.